Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje foi muito pedido aí por vocês e vai ser sobre introdução ao Flexbox. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam também de me acompanhar lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E se tiver aí qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar à disposição. Então vamos lá. O que é o Flexbox? O Flexbox é um modo da gente construir layouts com CSS, então alinhar os itens com o Flexbox se torna muito mais fácil, independente aí de ser de maneira vertical ou horizontal. Então quando a gente falava lá que centralizar com CSS era muito difícil, agora com o Flexbox não é mais difícil e a gente vai entender aqui o porquê. E eu tenho certeza que vocês vão adorar e ó, nunca mais vão querer construir um layout sem Flexbox. Então vamos começar. Eu já tenho a minha estrutura HTML criada junto com alguns estilos e eu vou repassar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então eu criei uma div com uma classe chamada Flexbox Container, que é a nossa div pai, o nosso Flex Container, e dentro dela eu tenho 3 divs com classe Flexbox Item, que são os nossos Flex Items. E para diferenciar um do outro, eu utilizo essa segunda classe, que é item 1, item 2 e item 3. Bom, nesse vídeo a gente vai ver sobre as propriedades do Flex Container. As propriedades do Flex Item eu vou deixar para um outro vídeo para não ficar muito grande esse aqui já, né? Então agora vamos para os estilos. Aqui no Flexbox Container eu adicionei essa cor de fundo aqui, roxinha clara, e um padding também de 20 pixels. E para todas as divs com classe Flexbox Item, eu adicionei uma largura de 200 pixels, uma margem de 20 pixels para separar um do outro e uma borda também de 4 pixels com essa cor roxa aqui e uma cor de fundo aqui, essa cor azul. E bom, para cada item eu coloquei uma altura mínima. Essa altura mínima significa que ela precisa ter, no mínimo, determinada altura. Então, para o item 1, eu coloquei 100 pixels, para o item 2, eu coloquei 200 pixels e para o item 3, eu coloquei 300 pixels. Esse aqui ficou o nosso resultado, esse aqui é o CSS base, e agora a gente vai entender aí o que é esse tal de Flexbox. Como eu disse anteriormente, a gente vai ver as propriedades desse Flex Container. Então aqui dentro eu vou adicionar um Display Flex. O que esse Display Flex ele faz? Ele define o elemento como um Flex Container, tornando todos os seus filhos Flex Items. Então, olha só o que aconteceu aqui. Os elementos ficaram um do lado do outro. E é interessante perceber também que assim que a gente vai testar, que é a responsividade, eles se ajustam, né, ao tamanho de tela aqui, eles se esticam. Então, é bem interessante também pontuar sobre isso. E bom, a primeira observação que a gente tem aqui é que o Display Flex, ele possui duas direções, que é a direção de linha, ou seja, de row, e a direção de coluna, que chama column. Por padrão, a gente coloca isso através da propriedade Flex Direction. Por padrão, ela é row, ou seja, é por linha. Tá vendo que eles estão alinhados aqui em uma fileira, né? Em uma linha. Mas se a gente mudar isso aqui para column, que é a coluna, eles se alinham aqui em formato de coluna, bem parecido com o que a gente teve aí da primeira vez. Bom, deixa eu voltar aqui para tirar, na verdade, esse Flex Direction Column, porque a gente vai entender primeiro eles disposto aqui como linha. Então, dito isso, é importante a gente entender também sobre os eixos do Flexbox. O Flexbox, ele possui 2 eixos, o eixo principal e o eixo transversal. Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu fiz. Olha só, quando os elementos eles estão em linha, ou seja, quando o Flex Direction é row, que é o padrão do Display Flex, o eixo principal fica na horizontal e o eixo transversal fica na vertical. Porém, quando os elementos estão em coluna, isso inverte. O eixo principal, na verdade, agora é o vertical, por causa da coluna, e o eixo transversal é o horizontal. Nós vamos ver sobre propriedades mais para frente, mas lembrem-se disso. As propriedades com o Justify estão relacionadas ao eixo principal, enquanto as propriedades com o Align estão relacionadas ao eixo transversal. Beleza? Tendo isso em mente, então, a gente vai começar alinhando os elementos aí no eixo principal.
Lembrando então que a gente está aqui em elementos em linha, porque nosso Flex Direction está como row, então nosso eixo principal é esse horizontal por enquanto. Vamos voltar aqui no código? Então, para alinhar os elementos no eixo principal, a gente utiliza uma propriedade chamada Justify Content. Então, se eu colocar Center aqui para alinhar ao centro, olha só o que acontece. Deixa eu aumentar meu navegador aqui para vocês verem. Os elementos estão alinhados ao centro aí no eixo principal, no eixo horizontal. Então, a gente pode brincar aqui com o Justify Content da maneira que a gente quiser. Olha só o que acontece se eu colocar Space Between, ou seja, dar um espaço entre eles. Deixa eu aumentar aqui. Ele espaçou assim, ele ocupou toda a largura disponível, né? Ele jogou os elementos assim e deu um espaço entre eles, né? Between significa entre, então ele deu um espaço aí entre esses itens, entre esses flex items. Bom, a gente também pode brincar aqui com uma outra propriedade chamada Space Around, que ele adiciona também espaço entre os flex items, mas ele adiciona espaço aqui nas bordas também. Nós podemos usar aqui também o Flex End. Olha só como fica. O Flex End, ele vai jogar tudo para o final do container. Então, ele joga aqui tudo para a direita, no caso, que é onde o container termina. E se a gente colocar aqui, por exemplo, o Flex Start, é ao contrário. Ele joga tudo para o começo do container. Então, fica aqui tudo alinhado literalmente ao começo. É bem bacana essa propriedade aqui. Você pode explorar aqui os valores que ela tem. E, bom, então basicamente do Justify Content é isso. Agora a gente vai falar aí sobre o eixo transversal. Lembrando que como a gente está aqui com o Flex Direction Row ainda, eu preciso falar bastante sobre isso, gente, porque o eixo principal e o eixo transversal, eles mudam de acordo com a direção aqui dos nossos elementos, então preciso ficar ressaltando bem isso. Bom, no eixo transversal a gente utiliza o Align Items, que por padrão ele vem com o valor de stretch, que é esse aqui, que onde os elementos eles vão ocupar o máximo de espaço na vertical que ele consegue. Por isso que os nossos elementos cresceram. Vocês viram aqui que a gente aplicou uma altura mínima de 100 pixels, de 200 pixels, de 300 pixels, mas no final ficou tudo a mesma coisa, né? Tudo com a mesma altura. Então, isso é porque os nossos elementos eles cresceram e não respeitaram, né, a altura que a gente colocou, porque o Align Items ele faz isso mesmo. Ele ocupa o máximo de espaço na vertical que ele consegue. Bom, se a gente colocasse aqui, tirasse esse altura mínima e colocasse só o altura mesmo, ele funcionaria aqui da maneira esperada. Mas eu vou deixar aqui como altura mínima aqui para a gente aprender um pouquinho melhor. Bom, mesmo com essa altura mínima, a gente ainda consegue manter a altura inicial através do Flexbox. Então, se a gente mudar aqui do padrão, que é o Stretch, para, por exemplo, o Flex Start, olha só o que acontece. Todos os elementos eles se alinham pelo topo. Então, no início do nosso Flex Container. Por isso que agora a altura volta, né, como padrão aqui que eu coloquei, e eles estão se alinhando ao topo. E para alinhá-los ao centro, a gente utiliza o Align Items Center. E olha só, agora eles estão centralizados aqui no eixo transversal, que é esse eixo aqui vertical, nesse caso do Flex Direction Row. Bom, essa propriedade ela é muito importante porque alinhar centralmente na vertical era praticamente impossível sem o Flexbox. E agora é muito fácil, né? Com uma propriedade aqui, a gente já conseguiu alinhar ao centro e ficou assim sensacional. A gente também pode ver aqui no Flex End que eles vão se alinhar aqui ao final do container, no eixo transversal, né? Que é o eixo aqui da vertical. Muito bacana, não é? Bom, agora eu vou tirar esse Align Items aqui, porque a gente vai aprender sobre uma propriedade muito interessante aqui. Então, para exemplificar melhor, eu prefiro tirar esse Align Items. A gente vai ver uma propriedade agora que se chama Flex Wrap. O valor inicial dela é esse No Wrap aqui mesmo, e vocês já vão ver o que ela faz. Bom, então eu vou colocar aqui como wrap, e basicamente, olha só, quando a gente torna quando o nosso dispositivo ele diminui de tamanho, ele basicamente quebra o nosso layout.
Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, aqui está nosso layout inicial. E essa propriedade, ela faz com que, se o Flex Item não consegue mais ocupar o espaço dele, tipo, aqui ele já não consegue mais ocupar, então, há essa quebra de layout. Isso é muito interessante para essa parte de responsividade, é muito importante. E é isso que o Flex Wrap, ele faz. Com essa propriedade Flex Wrap, é importante a gente ressaltar o uso também de uma outra propriedade chamada Align Content. Olha só aqui, se eu colocar um Align Content sem Space Between, por exemplo, deixa eu só diminuir aqui meu VS Code. Bom, vocês viram que nada aconteceu, por quê? Porque a altura, ela está ocupando todo o espaço disponível dela, então se a gente colocar aqui uma altura de 900 pixels, por exemplo, a gente vai ver que ele adiciona esse espaço entre os flex items aqui. Então, olha só o que acontece se a gente colocar center, por exemplo, eles ficam todos alinhados ao centro. Ou até mesmo um flex end, por exemplo, eles vão ficar aqui todos alinhados no final do container. Essa propriedade aqui também é bem legal. Agora a gente vai mudar um pouquinho da direção. Em vez de linha, ou seja, em vez de row, a gente vai colocar aqui flex direction column para ele ficar aqui como coluna. Então agora lembra lá dos eixos, deixa eu até abrir aqui novamente. Agora a gente está com os elementos em coluna, então nosso eixo principal é o eixo da vertical, enquanto o nosso eixo transversal é o eixo da horizontal. Voltando aqui no código então, bom, esse justify então, lembrando que ele se aplica aí ao eixo principal. Então eu vou tirar aqui para vocês esse flex wrap. Mas olha só, mesmo a gente colocando esse Justify Content Center, vocês podem ver que não alterou nada. Por que isso? Porque ele já está ocupando todo o espaço disponível do container. Mas olha o que acontece aqui se a gente colocar, por exemplo, uma altura de 900 pixels. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem melhor. Percebem que eles estão centralizados, sim, agora do eixo principal, que é o eixo vertical. Então, aqui a gente pode brincar com as mesmas propriedades lá. Por exemplo, o Flex End, que aqui agora eles vão ficar alinhados no final do container. E bom, então o Align Items agora, como ele está no eixo transversal que está na horizontal, se a gente aplicar aqui um Align Item Center, olha o que acontece, ele centraliza aqui no eixo da horizontal. Então, se a gente tem o Justify Content Center junto com o Align Item Center, é o combo perfeito para a gente conseguir aí centralizar os elementos no CSS. Bom, pessoal, esse foi o vídeo então de introdução ao Flexbox. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E até uma próxima!